Então, veja, nos 2 primeiros estudos que nós fizemos, nós estudamos sobre a Bíblia e como estudar a Bíblia, e que a Bíblia é a palavra de Deus, como ela foi inspirada por Deus, como foi que a Bíblia chegou até nós, algumas características, algumas peculiaridades da Bíblia. E a gente observa, quando a gente olha assim a Bíblia com um pouco mais de atenção, que ela é uma história. Ela é uma história que tem começo, meio e fim, desde o primeiro livro até o último livro da Bíblia. Então, você não pode estudar somente uma parte da Bíblia, é necessário que a gente estude toda a Bíblia, porque ela é uma história, que tem começo e tem fim, que Deus no princípio criou todas as coisas, e que no final, Deus vai restaurar essa terra, certo? Então, veja, essa é a nossa visão geral que a gente tem a respeito da palavra de Deus. E quando você observa o início e o final da história bíblica, tem um personagem central. E quem é o personagem central? É o próprio Deus. Então, Deus está no início, Ele está no fim de todas as coisas. No princípio Ele cria e no final Ele restaura. E a gente vai entender esse plano. E Deus, Ele é o autor das Escrituras. Então, a gente estudou sobre a Bíblia, sobre as características que fazem com que a gente possa realmente ter evidências de que a Bíblia é um livro confiável. Nós estudamos também algumas peculiaridades que a Bíblia tem e os cuidados que a gente deve ter no estudo da Bíblia. Esses foram os temas que a gente estudou até hoje. E agora nós vamos estudar então sobre o autor da Bíblia, que é Deus. E nem todo mundo acredita em Deus. Inclusive eu estava fazendo essa série numa outra cidade, num outro lugar, e tinha um rapaz, estudante de medicina, muito gente boa, a gente fez uma amizade legal. E ele falou assim: pastor, eu não acredito em Deus. A mãe dele havia se batizado na igreja, mas ele decidiu fazer o estudo. Eu disse: eu quero conhecer o que a Bíblia fala, né? Eu não acredito em Deus, mas, sabe, às vezes a gente não fala que não acredita em Deus, mas a gente também não procura, talvez, estudar o que a Bíblia realmente fala. Eu achei interessante isso, né? Ele era uma pessoa que era voltada, assim, para entender as coisas. E ele participou dessa série. E veja, será que Deus existe? Há muitas perguntas, né, que a gente precisa responder. E essa pergunta é uma pergunta fundamental. Porque essa pergunta, ela acaba por nortear as respostas que nós damos para as grandes questões da vida humana. E quais são elas? Basicamente 3. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Qualquer religião do mundo, religião cristã, budista, hinduísta, espiritismo, nova era, o ateísmo, qualquer religião ou filosofia humana vai tentar trazer resposta a essas 3 grandes questões principais. E veja, a Bíblia ela se propõe a trazer uma resposta a essas grandes questões da vida. Isso a gente chama, nessa maneira de enxergar a realidade, de cosmovisão. O que é cosmovisão? Cosmovisão é a maneira como a gente enxerga o mundo ou interpreta a realidade. Então, imagina que a gente usa óculos, né? E você coloca um óculos assim com uma lente azul. Você vai ver, então, o mundo numa tonalidade azul. Se você coloca um óculos com uma lente vermelha, você vai ver o mundo num tom avermelhado. Então, veja, visão de mundo é a maneira como a gente enxerga a realidade, a gente percebe o mundo à nossa volta, e todos nós temos uma cosmovisão, e a gente precisa estar consciente dela, que às vezes a gente age de alguma forma, ou a gente age de uma determinada maneira, às vezes sem perceber, mas nós todos temos uma visão, e a gente tem que estar muito seguro de qual é essa visão que a gente tem. Por quê? Porque é a partir desta percepção, ou seja, a partir deste filtro, que a gente vai determinar as nossas verdades, os nossos valores, os nossos princípios, as nossas crenças, certo? Então, nós precisamos entender que um grande fator que determina, né, essa visão de mundo é a sociedade, é a cultura, é o ambiente que a gente vive. E nós, aqui no Brasil, temos uma origem, né, de uma visão, nós herdamos uma visão de mundo ocidental. Nós fomos colonizados pelos portugueses, espanhóis, né, então nós herdamos essa visão do Ocidente. E a sociedade ocidental, ela foi fundamentada, né, a sua visão de mundo, da realidade, a partir de uma visão cristã do mundo.
Então veja, era a crença em Deus, a fé, a igreja, a religião. Isso foi a estrutura sobre a qual a gente elaborou, né, a nossa visão e percepção de mundo. E isso foi muito fortemente predominante até o final do século XVIII, certo? E essa imagem aqui é só para a gente refletir. Então imagine que como é que a gente percebe o mundo? A gente percebe o mundo a partir de uma realidade o quê? Cristã. No final do século XVIII, há um grande evento na história humana chamado Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, ela vem na esteira de uma corrente filosófica chamada Iluminismo. Você não precisa decorar essas coisas, nem eu sei tão a fundo isso, né? Eu não sou professor de história. Mas algumas coisas a gente precisa entender. E qual era o objetivo desse momento histórico? E a sociedade ocidental passou por uma grande transformação no final do século XVIII e início do século XIX. Esse movimento, ele tinha como propósito romper com aquela visão de mundo do passado, para elaborar uma nova cosmovisão, agora assentada, não em Deus, na igreja, na fé, mas na razão humana e na ciência. Então, veja, é uma tentativa de o ser humano, ao invés da Bíblia, da igreja, da fé, trazer as respostas, e o ser humano, ele mesmo, procurar as respostas. E aí tem uma palavrinha no português que chama assim, antropocentrismo. O que é isso? É o homem no centro de todas as coisas. Essa é a essência desse pensamento. Que procura agora encontrar na própria razão humana, na ciência, a resposta às questões, às grandes questões da vida. Por exemplo, lembra da primeira grande questão? De onde viemos? E como que a gente responde isso? A gente crê na palavra de Deus, e Deus é o Criador. A primeira coisa que a gente vê na Bíblia é Deus como Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é o Criador, Ele é o originador da vida. Mas agora há um rompimento com essa visão e a procura então do ser humano, ele mesmo, procurar e encontrar as respostas. Já que essa resposta bíblica já não era, vamos dizer assim, aceita ou válida. Então nós temos duas correntes filosóficas, podemos assim dizer, né, ou pensamentos mais predominantes, não são só essas, mas elas são as duas predominantes na nossa cultura ocidental, que é chamado o criacionismo e o evolucionismo. Está vendo ali a lupa? Que é a maneira como a gente enxerga, a maneira como a gente interpreta a realidade. Como é que nós entendemos o criacionismo? Nós entendemos que Deus é o originador de tudo. Então, no princípio, a palavra Bereshit, ali no hebraico, que é o princípio primordial, quando não havia nada, Deus estava lá. E tudo que existe, existe porque Deus criou. Então, a Bíblia diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus é o Criador de todas as coisas. E Deus, então, não só é o Criador dos céus e da terra, mas a Bíblia detalha, então, como foi que Deus formou este mundo. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E Deus, então, deu forma a esse planeta. Deus criou o ambiente para que houvesse vida aqui nesse planeta. Deus criou toda a vida vegetal, Deus criou toda a vida animal. Não é? Então, Deus é o autor da criação. Esse mundo foi criado por Deus e, sobretudo, o ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, você e eu somos a imagem e semelhança do Criador dos céus e da terra. Isso já começa a trazer sentido para a nossa vida, porque você nasceu com um propósito, você não é qualquer ser que está aqui nesse mundo. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, essa era a nossa visão de mundo, certo? Aí vem de novo aquela questão, mas será que Deus realmente existe? Será que Deus é o Criador? Será que eu posso provar que Deus existe? Será que é possível provar? Então veja, algumas questões para a gente refletir. Uma delas que chama bastante atenção é que não existe nenhuma cultura no mundo, em qualquer lugar do planeta, que seja inteiramente sem religião. Então, a ideia de Deus, a ideia da divindade, dessa relação com o sobrenatural, isso é o quê? Isso é comum a todo ser humano em toda e qualquer cultura. Então, por exemplo, não importa a região do planeta em que você vá. Aqui, por exemplo, no Brasil, quando os portugueses chegaram, né, a gente tem essa tradição, né, cristã, católica, herdada, toda cidade pequena, né, aqui Porto Alegre, inclusive Porto Alegre também, né? O que a gente tem bem no centro da cidade? Tem uma praça, em frente da praça tem uma igreja.
É a nossa formação, nossa base. E aí teve aquele período, né, de catequização dos índios. Por quê? Porque quando chegaram aqui, o Brasil era habitado, tinha milhares de pessoas morando aqui, né, culturas diferentes, e eles adoravam, mas não adoravam, né, o Deus, não conheciam a Jesus, mas adoravam outras coisas. E é assim em todo lugar. Você sabia que até hoje existem algumas tribos na Amazônia que ainda nós não tivemos contato? Mas é certo, se em algum momento isso vier a acontecer, não importa a língua que eles falem, a cultura que eles tenham, uma coisa é certa, eles vão estar adorando alguém ou alguma coisa. Então o instinto, parece, né, de adoração, ele é comum a todo ser humano. Será que isso não chamaria a atenção de que realmente existe algo? Não é? E quem gosta bastante desse tema e gosta de estudar, eu queria recomendar para vocês duas coisas. Esse livro aqui é um livro muito bom em português, tem vários livros, eu gosto bastante desse livro. Ele diz assim, não tenho fé suficiente para ser ateu. E esse site aqui, né, o criacionismo.com.br, também tem muito material e tem muita coisa. E a gente tem que procurar, na internet tem muita coisa, a gente tem que filtrar, não é? Então está aqui uma indicação para você, se você gosta desse assunto. E nesse livro, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, tem uma parte assim que para mim me chama muito a atenção. Tem muitas coisas lá. Mas uma parte do livro, eu vou trazer só alguns pontos, ele fala assim sobre as constantes antrópicas do universo. Que bicho é esse, pastor? É o seguinte, é que as condições do universo, do nosso planeta, elas estão extremamente bem ajustadas para que exista vida aqui na Terra. E é impressionante a precisão, né, e a complexidade de tudo isso. Por exemplo, né, a interação gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra. A Lua está numa distância exata e a interação que ela exerce sobre a Terra é perfeita, e se não houvesse essa interação exata como ela é, seria impossível ter vida aqui na Terra. Bastava a Lua estar um pouquinho mais distante de onde ela está, ou ela não existir, não haveria o quê? Vida aqui na Terra. Inclusive, né, você sabe, as mulheres aqui que já foram mães, às vezes, quando o bebê está ali já nas últimas semanas, geralmente quando vira a lua, muitas vezes nasce, e a gente pensa que isso era coisa crendice. Não é, porque há uma interação real, e que influencia a nossa própria vida, as marés, muita coisa. A composição da nossa atmosfera. Eu lembro quando eu era criança, e tem a fase, na nossa fase assim, né, da infância, que a gente vai descobrindo o mundo, principalmente quando a gente vai para a escola, né? E quando eu entendi mesmo que a Terra estava no meio do nada, estava pendurada assim, né, no céu, pendurado no nada, e eu olhava para cima e ficava pensando, por que a gente não cai, não é? Você já pensou isso quando você era criança? Mas existe o quê? Uma atmosfera que envolve a Terra, e tudo isso é muito interessante, e essa camada então é formada de gases e níveis precisos, irmãos, de vários elementos, como oxigênio, dióxido de carbono, nitrogênio, ozônio, sabe? É muitos detalhes. Por exemplo, o CO2, que é fundamental para a vida humana, né? Se o nível de CO2 fosse mais alto do que é agora, nós teríamos o desenvolvimento de um efeito estufa e todos nós seríamos queimados. Se a concentração, o nível de CO2 na atmosfera fosse menor, as plantas não seriam capazes de manter a fotossíntese eficiente e todos nós ficaríamos sufocados. A concentração de oxigênio, por exemplo, na atmosfera corresponde a 21%. Se fosse 25%, aconteceriam incêndios espontâneos, a vegetação pegaria fogo espontaneamente. Se fosse 15%, todos nós seríamos sufocados. E uma coisa ou outra não permitiria a vida aqui na Terra. A rotação, né, da Terra, o tempo em que a Terra dá para dar uma volta em si mesma. Já não bastasse a Terra estar pendurada no nada, né, ela ainda está o quê? Girando. Eu não entendia isso quando eu era criança, né? Então a gente não consegue entender, né? De perceber isso, né? Que coisa extraordinária. Quanto tempo demora? 24 horas. Tem ali uma diferençazinha, não é? Mas basicamente 24 horas. Se esse tempo fosse maior do que 24 horas, as diferenças das temperaturas seriam grandes demais. Se o período de rotação da Terra fosse menor, a velocidade dos ventos atmosféricos seriam grandes demais. Uma coisa ou outra impediria de haver vida aqui na Terra. Quando a gente olha um pouquinho mais para fora, né, vamos saindo um pouquinho mais, não vamos muito longe, e aí a gente encontra o planeta Júpiter. Esse é um planeta, Júpiter, eu acho que é o planeta mais bonito da nossa galáxia, né, mais bonito mesmo. A gente não consegue ver ele aqui, a gente não consegue observar e ver.
Mas se a gente tivesse uma visão do universo, né, um pouco mais distante, é essa visão que a gente teria. Sabe essa bolinha aqui? É a Terra. Olha o tamanho do planeta Júpiter. Dá para ter uma dimensão? Dá para ter uma dimensão? E a Terra está girando em torno do Sol e o planeta Júpiter vai o quê? Vai acompanhando. E o planeta Júpiter, ele tem um campo gravitacional, né, imenso. Imagina, olha o tamanho da Terra. E olha o tamanho do planeta Júpiter. Então o campo gravitacional dele é muito maior. E ele funciona como se fosse assim, um aspirador de pó cósmico, né? Atraindo para si asteroides e cometas que de outra forma atingiriam o quê? A Terra. Se não fosse o planeta Júpiter, dificilmente haveria possibilidade de vida onde? Aqui, no nosso planeta. Então, as condições do nosso planeta, do universo, são extremamente bem ajustadas, como disse a vocês, para que haja vida aqui. Eu falei só algumas, e tem uma infinidade de coisas para a gente analisar, estudar. E como eu falei semana passada, né, se passa a ideia de que quem crê em Deus, quem crê na Bíblia, gente que não é inteligente, gente que não pensa, ser ateu é ser inteligente, não passa essa ideia. E a gente mostrou semana passada algumas pessoas importantes na história. E olha só, um cientista aqui, o Arno Penzias, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física, que é um dos prêmios mais importantes, né, concedidos na sociedade. Prêmio Nobel de Física em 1978. Ele diz assim, ó: na ausência de um acidente absurdamente improvável, o Big Bang, as observações da ciência moderna parecem sugerir um plano por trás de tudo, ou como alguém poderia dizer, algo que? Sobrenatural. Porque quanto mais a ciência avança, mais a gente entende, a gente vai descobrindo, entendendo, sabe? Parece que tudo está perfeitamente tão ajustado, que é impossível que tudo isso tenha surgido pelo mero acaso. E essa fala desse cientista, eu queria que a gente comparasse ela com o que o salmista Davi diz no Salmo 19, do verso 1 até o verso 4. Então é hora da gente abrir um pouquinho a Bíblia. Veja só como que Davi aqui descreve a excelência da criação de Deus. E olha só que testemunho maravilhoso ele deixa para nós aqui nesses versos. Salmo 19, verso 1 a 4, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra. Não há linguagem, não há palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Sabe que Davi diz aqui, quando a gente para observar, não talvez como um cientista mesmo como uma pessoa leiga, quando a gente para observar, analisar o nosso universo, o nosso planeta, cada detalhe, e sabe, quando o ser humano olha para tudo isso, e ao invés de reconhecer a Deus, ele acha que tudo isso veio do acaso, a Bíblia tem uma advertência bem grande. Eu morei num lugar assim, que Deus me deu um privilégio, foi morar em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Fui pastor lá 1 ano e 5 meses. E Deus acabou mudando muita coisa na minha história, da minha família, quando eu fui para lá. Meu irmão acabou indo para Bonito, conheceu minha cunhada, casaram, meu irmão mora em Bonito, a minha mãe mora também lá, então eu acabo nas férias indo para Bonito, né, infelizmente. Então é o lugar que eu vou para casa, eu vou para Bonito. E essa aqui é uma das fotos, né, no aquário natural. É aquário natural porque é a natureza mesmo, é coisa extraordinária. Quando você olha tudo isso, e veja, nós estamos no mundo de pecado, né? A gente vai começar a estudar um pouco mais a fundo semana que vem. Mas a gente consegue observar e a gente olha para tudo isso, e será que tudo isso surgiu do acaso? Surgiu do nada? Olha a advertência que o apóstolo Paulo faz em Romanos capítulo 1, verso 19 e 20. Nós estamos aqui na capital, não é? Roma, capital do Império Romano, berço, né, dessa cultura greco-romana, de conhecimento, e veja o que o apóstolo Paulo fala, e o apóstolo Paulo era alguém extremamente instruído, e ele pregou inclusive em Atenas, não é? E tem muito registro aqui no livro de Atos, interessante, e aqui em Romanos então, ele faz uma advertência, e veja o que ele diz aqui em Romanos capítulo 1, verso 19 e verso 20, capítulo 1, verso 19, diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Agora vem o verso 20.
Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, o quê? Indesculpáveis. Mesmo que você não tenha a Bíblia, Paulo estava dizendo isso, mesmo que você não tenha tido o privilégio de receber essa revelação bíblica, tenha chegado até você, mas quando o ser humano ele olha para tudo que existe ao seu redor, para a natureza, para o universo, ele olha para tudo isso e ele nega a existência de Deus, ele se torna diante de Deus o quê? Indesculpáveis. Por quê? Porque Deus deixou, por meio da natureza, do universo, evidências claras da sua existência. Então, a natureza fala de Deus. Ela nos dá evidências de que há alguém que planejou e criou, porque será que tudo isso mesmo surgiu do acaso? Lembra que eu falei para vocês daquelas duas visões de mundo, percepções? Então, de um lado, nós temos Deus como Criador de todas as coisas. Ele é o autor, Ele é o Criador. Mas agora a gente rejeita a Bíblia, a gente rejeita essa visão, e agora a gente procura então dar uma outra resposta. E qual foi a melhor resposta humana até hoje para a origem do universo? O Big Bang. Que é o seguinte: não, Deus não criou. Então, mas como é que as coisas vieram à existência? Essa teoria diz que cerca de 15 bilhões de anos atrás, toda a matéria que constitui o universo concentrava-se num único ponto, que explodiu, dando origem a tudo que conhecemos. Então, no princípio, houve o quê? Uma explosão. De onde essas coisas vieram, né? Como que aconteceu? É uma teoria. Por que é teoria? Porque você não consegue provar. Tá, e a vida? Tudo bem, o universo, tá, e a vida? Aqui no planeta Terra. Lembra que eu falei no final do século XVIII, início do século XIX? Nós estamos na metade do século XIX. Charles Darwin. O pai, vamos dizer assim, né, do evolucionismo. E ele escreveu um livro chamado Origem das Espécies. Como que surgiu a vida? Eu vou resumir para você. A vida surgiu assim. A vida no planeta Terra começou na água. Milhões e milhões de anos atrás. Não sei quantos milhões, mas milhões de anos atrás. A vida começou na água. Alguns elementos começaram a se combinar e num processo evolutivo surgiu um peixe. Num processo longo surgiu um peixe. Um dia esse peixe saiu da água, depois de milhões e milhões de anos. Ele tinha um sistema respiratório para viver na água, teve que evoluir um sistema respiratório para viver fora da água. Também evoluiu, né? Passou a ter patas, e aí surgiram todos os répteis. Milhões e milhões de anos, alguns começaram a formar asas, e aí surgiram todos os pássaros. Alguns começaram a andar de 2 pés, e aí surgiram os mamíferos, e num processo longo, evolutivo, de milhões e milhões de anos, a gente chegou até os símios. E os símios deram origem aos macacos e ao ser humano. A teoria da evolução não diz que a gente veio do macaco, ela diz que a gente veio do mesmo ancestral. Então a gente é meio que primo do macaco. E chegou até hoje, o ser humano é o ser mais evoluído dessa cadeia. Eu pergunto para você, é preciso ter fé para crer em Deus como Criador? Sim ou não? Sim. Mas também é preciso ter muita fé para acreditar que tudo que existe surgiu do quê? Do acaso. Né? Você está com a Bíblia aí na mão? Eu vou falar para você como foi que esse livro surgiu. Bilhões de anos atrás, houve uma explosão cósmica, e aí surgiu a letra A. Depois de milhões e milhões de anos, a letra A deu origem à letra B. E aí milhões e milhões de anos, surgiu a letra C. E até que surgiu todo o alfabeto, e de forma espontânea essas letras começaram a se reproduzir. E de uma forma espontânea também, em milhões e milhões de anos, essas letras começaram a se juntar e formar sílabas. Depois de milhões e milhões de anos, começaram a formar palavras. E depois de milhões e milhões de anos, começaram a formar frases, depois textos, e depois de milhões de anos, você tem esse livro. Você acredita que esse livro surgiu assim? Então, veja, sabe, a gente precisa observar isso. O que faz mais sentido? Sabe, então tudo é uma questão de crença. Ou crer que tudo surgiu de uma explosão e evoluiu de maneira espontânea, ou que alguém planejou e criou tudo que existe hoje. O que é mais lógico? O que é mais racional?
Percebe? Por que é importante a gente ter essas evidências? Por quê? Porque desta primeira pergunta, de onde viemos, vão derivar uma série de outras questões. Quem nós somos, como a gente se vive, como é que a gente se relaciona com o mundo à nossa volta. Então, é isso que é importante a gente entender, estar consciente disso. Então, de um lado, nós temos Deus como o centro de todas as coisas, o teocentrismo. Do outro lado, a gente tem o antropocentrismo, que é o homem no centro de todas as coisas. De um lado, nós temos a moral, o que é certo, o que é errado, o que é absoluta, e Deus determina o que é certo e o que é errado. Do outro lado, quem determina o que é certo e o que é errado? O ser humano. E a moral, ela é o quê? É relativa. Porque de um lado nós temos a Bíblia como norma, como referência. Do outro lado nós temos o quê? A sociedade. E a verdade passa a ser aquilo que a sociedade convenciona ao longo do tempo. De um lado, a vida tem um propósito, porque você não é fruto do acaso. Deus é o Criador, Ele criou você. A gente entende por que a gente está nesse mundo. A Bíblia nos mostra a razão de muitas coisas que existem, para onde a gente está indo. Mas se Deus não existe, então a vida é fruto do quê? A vida é mero fruto do acaso. De onde você veio? De lugar nenhum. Para onde você vai? Para lugar nenhum também. Então, de um lado, o importante é como se vive, porque existe um amanhã. Do outro lado, não existe nada. Então, o importante é o quê? Viver. Então, veja que a gente tem esse conflito entre uma visão de mundo que a Bíblia nos apresenta, certo? E do outro lado, a gente vive a filosofia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar e vida leva eu, né? E assim vai. Mas você sabe qual é o problema? Eu queria chamar a atenção agora de vocês. É porque hoje a gente está num momento histórico onde a gente foi, aos poucos, se afastando da Bíblia. Cada vez mais, cada vez mais. E hoje a gente vive um cristianismo evolucionista. Que são pessoas que dizem que creem em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Esse é o problema de hoje. Que a maior parte das pessoas, você pergunta, você crê em Deus? A pessoa, eu acredito em Deus. Você crê em Deus? Mas a pessoa vive como se Deus não existisse. Porque ela não se importa com a Bíblia. Não, eu creio em Deus, é isso que importa e tal. Que é a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu e sou feliz e agradeço por tudo que Deus... Tem gente que vive assim. Então veja, ou a gente vai levar a Bíblia a sério ou não. Então aqui a gente vai, vamos assim, aqui a gente está meio que num divisor de águas. Porque se você não levar a Bíblia a sério, que razão tem da gente estudar? Você percebe? Então a vida tem um propósito, há uma razão, e a gente vai buscar na Bíblia a resposta para essas questões. Porque há um propósito, há uma razão. Ou senão a gente vive esse cristianismo evolucionista, vamos dizer assim, né? Que crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Porque cada um segue o quê? O seu coração. Já viu essa frase? Para Deus o que importa é seu coração. Irmãos, presta atenção numa coisa. É óbvio, e a Bíblia é clara, que Deus quer que eu e você não sejamos hipócritas. Que a gente fala uma coisa e viva o quê? Outra. Não adianta viver um cristianismo de aparência. É óbvio que as coisas, quando a gente fala que tem que ser do coração, é isso. Mas não tem nenhum lugar da Bíblia que Deus está falando para você seguir seu coração. Pelo contrário, Jeremias 17, verso 9, diz assim, que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Diz que quando a gente aponta o dedo para alguém, tem 3 dedos apontando para nós, né? O maior inimigo que nós temos está dentro de quem? De nós mesmos. Como é que a gente vai seguir nosso coração? Provérbios vai mais profundo ainda, diz assim, há caminho que ao homem parece direito. Pode ser, parece que faz sentido, né? Cuidado, porque os seus fins são caminhos o quê? De morte. Então a gente não vive pelo que o nosso coração sente, ou porque a nossa mente entendeu, racionalizou, não. A gente vive pelo que está na palavra de Deus. E ao longo da Bíblia, Deus tem 2 desejos só. Quais são os 2 desejos de Deus? 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4, diz assim, isto é bom e agradável diante de Deus o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Deus quer salvar a todos. Deus quer salvar você e a mim.
Foi por isso que Jesus um dia morreu lá na cruz do Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai ver isso ao longo de toda a Bíblia, que Deus quer salvar a toda a humanidade. Lembra quando Deus fez uma aliança com Abraão? E Deus queria que Abraão fosse uma bênção para todas as famílias da terra. É isso que Deus está fazendo ao longo de toda a Bíblia. Não importa a sua cultura, onde você nasceu, não importa a sua nacionalidade, não importa se você é homem, se você é mulher, se você nasceu numa família que teve recursos ou não, não importa. Para Deus, diante de Deus, somos todos iguais. E Deus quer salvar a todos. Mas para por aí? Só num Deus de amor que ama e que quer salvar todo mundo? É isso só? Não. Deus também, além de nos salvar, Deus quer que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Porque não há vários caminhos que levam para Deus, apenas um caminho. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, há uma verdade, há um caminho para a salvação. E Deus quer que a gente leve essa mensagem. Você vê o apóstolo Paulo levando essa mensagem. Quando ele chega em Roma, no berço, do Império Romano, daquela cultura greco-romana, e a gente sabe a importância da filosofia grega, como ela ajudou a moldar também o pensamento ocidental até os nossos dias. E Paulo diz assim, sabe, quando o ser humano olha para tudo que existe, e ele não reconhece a existência de Deus, porque os atributos invisíveis de Deus, como o seu eterno poder, claramente se veem por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, diante de Deus, o quê? Indesculpáveis. E Deus nos revelou as Sagradas Escrituras, e aqui a gente vai encontrar o caminho para a vida eterna, caminho para a salvação. Então, onde é que está a verdade? Deus quer que todos conheçam a verdade. E onde é que está a verdade? Na Bíblia. E é isso que a gente vai fazer todos os domingos, a partir de agora. Nós vamos tentar nos aprofundar nas Escrituras quanto mais pudermos, quanto mais for possível. E a gente precisa estudar aqui na igreja, precisa estudar em casa, a gente precisa ler, a gente precisa conhecer. Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade não é o pastor, não é qualquer líder religioso, por mais bem intencionado que seja. A verdade não está em você, na sua cabeça, no que você acha, no que você sente. Não, a verdade está onde? Na Bíblia. Então a gente tem que decidir, ou a gente vai viver pelo que a palavra de Deus diz, ou vai seguir o nosso coração. Então veja, a gente terminou a introdução da nossa série agora, desde fevereiro, para chegar nesse ponto aqui, de que Deus existe, e através da Bíblia Sagrada, Ele revela a nós a sua vontade. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Você crê nisso? Se você crê, eu convido você a participar, continuar vindo. Pastor, eu não estou tão certo disso. Continua vindo. Vamos entender primeiro o que a Bíblia diz, depois você decide. Acho que não é isso. Ok, mas vamos conhecer a Bíblia. Mas não vamos viver também esse cristianismo, sabe? Meia boca, mais ou menos. Que fala que acredita em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Não conhece as Escrituras. E Jesus fala para que eu e você precisamos nos santificar na verdade. E a palavra de Deus é o fundamento da nossa fé. E Apocalipse capítulo 3, verso 20, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quem é que a gente convida para estar na mesa na nossa casa? Você chama qualquer pessoa que está passando na rua para sentar na sua casa, na sua mesa? Não. A gente está vivendo um mundo tão complicado, tão difícil, violento. Você recebe qualquer pessoa que bate no portão da sua casa, sim, abre. Qualquer pessoa que interfona, você já abre o portão assim? É assim? Quando Jesus fala que Ele quer entrar na nossa casa, Ele está falando que Ele quer ter intimidade conosco. Sabe quando você chega na casa de alguém e você abre a geladeira? Para abrir a geladeira na casa de alguém tem que ter muito o quê? É isso que Jesus está falando.
Pior coisa no mundo, irmãos, é você estar viajando, você chegar num lugar, estar sozinho. E você chega num lugar para comer, e você escolhe alguma coisa para comer, e você procura uma mesa, e não tem nenhuma mesa vazia. Você já sentou para comer com alguém que você não conhece? É a coisa mais horrível do mundo. É isso que Jesus está dizendo. Eu quero comer com você. O que Ele está dizendo é que Ele quer ter intimidade conosco. Ele quer viver em nós, e nós vivermos nele, e partilharmos toda a nossa vida com Ele. E Ele diz: filho, se você ouvir e você deixar, porque Deus não abre a porta do nosso coração, quem abre somos nós. E se você deixar eu entrar, eu vou transformar você. Amém? Tem um texto bíblico lá em Isaías que fala que nós somos o barro e Ele é o oleiro, e nós somos obras de suas mãos. Pelo poder de Deus, pela mão criadora de Deus, Ele criou os céus e a terra. Ele formou um ser humano e nos criou a sua imagem e semelhança. O pecado desfigurou a imagem de Deus no ser humano, mas Deus quer nos restaurar, é isso que a Bíblia diz. Ele quer restaurar esse mundo e quer restaurar a nossa vida. Porque esse mundo que Ele criou foi para você, e esse mundo que Ele vai restaurar é para você. Esse novo céu, essa nova terra é para você. Você tem que deixar Ele entrar. E eu pergunto, quer você dizer: Senhor, eu quero. Eu creio em Ti. É por isso que eu estou aqui na igreja. Eu quero conhecer mais a Tua palavra. Eu conheço alguma coisa, mas eu preciso conhecer mais. Porque Ele quer que a gente chegue ao pleno conhecimento. O que é pleno? Completo. E eu ainda não conheço tudo, e estou aprendendo. E cada vez que a gente estuda, a gente aprende mais. A gente tem que buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Esse é teu desejo? Você quer fazer da Bíblia o alicerce da sua vida, o fundamento da sua fé? Quer viver o plano de Deus para a sua vida? Quer permitir que Ele possa te moldar? Quer você se colocar nas mãos do oleiro? Quantos desejam? Nas mãos do oleiro, do Criador. Eu me entrego inteiro para que o Senhor nos refaça, para que o Senhor nos renove, para que o Senhor nos restaure. Isaías 64, verso 8 diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Você é filho do Deus Altíssimo. Jesus nos ensinou que acima de qualquer filiação humana, biológica, a gente tem uma filiação divina. E Jesus nos ensinou que ao orarmos devemos dizer: Pai nosso que estás nos céus. Você não é qualquer coisa. Você não é um primo do macaco. Sua vida não é por acaso. Deus planejou a sua existência. Davi diz no Salmo 139, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. É por isso que acima de qualquer ligação biológica, você tem uma filiação divina, você é filho de Deus. Pai nosso que estás nos céus. Isaías diz: Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, inconstante. Mas Tu és o nosso oleiro, e todos nós, obras de Tuas mãos. A gente não quer só conhecer a Bíblia, a gente quer conhecer o Deus da Bíblia. Amém? E que semana após semana Ele nos transforme conforme a sua vontade e o seu querer. E que um dia estejamos com o nosso Pai por toda a eternidade. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, que alegria imensa enche o nosso coração nessa noite, pois sabemos que temos um Deus criador dos céus e da terra e que tem todo o poder em suas mãos. E porque estamos aqui na Tua presença, sentimos essa paz tão especial nessa hora em nosso coração. E a nossa vontade era, quem sabe, ficarmos aqui nesse momento para sempre, porque nós só vamos encontrar sentido na nossa vida quando estivermos ligados ao Senhor. Quando hoje decidimos vir aqui à Tua igreja, atendendo o Teu chamado, fizemos uma escolha e fizemos a melhor escolha. E ao longo desta noite, abrimos o nosso coração e o Espírito Santo de Deus está agindo em nós.
porque nos sentimos tocados pelo Teu poder e, querido Pai, transforma a nossa vida. Nós queremos Te aceitar de todo o nosso coração, não queremos viver um cristianismo dúbio, falho, imperfeito, queremos buscar, Pai, uma transformação genuína e verdadeira, mas que esteja alicerçada não nas nossas ideias e conceitos, mas no que a Tua palavra diz, e queremos, Senhor, colocá-la em prática em nossa vida. Mas precisamos do poder do Espírito Santo, para que as impressões que aqui foram geradas, elas se tornem evidências na nossa vida pessoal, na nossa vida cotidiana. Que nós possamos sair daqui com o rosto e o coração, a vida iluminada pelo Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos permanecer na Sua presença ao longo da semana, cada dia da nossa vida. E que muito em breve possamos nos encontrar com o nosso Pai, com o nosso Criador, no reino dos céus. Nós Te agradecemos, oramos e pedimos estas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.